Bom, eu sempre fui muito humilde, eu nunca tive muitas condições. A minha mãe, quando se divorciou do meu pai, cada um foi para o seu canto, claro, né? Viver a sua vida. Meu pai, ele nos ajudava da forma que ele podia, né? Da forma que ele conseguia. E a minha mãe, assim que se divorciou, foi morar na casa da minha avó. E depois, com o tempo, ela conseguiu arrumar um emprego, ela conseguiu comprar uma casinha pra ela, com muita luta, muito esforço. E a gente vivia assim, ela sempre batalhando, eu como era mais velha, sempre fazia de tudo pra ajudar ela com os meus irmãos mais novos, e assim a gente foi vivendo. E assim, eu fazia um curso de enfermagem. Quando eu terminei os estudos, fui fazer esse curso de enfermagem. Só que assim, eu não gostava muito desse curso. Não era uma profissão que eu disse, eu vou trabalhar com isso, eu vou me profissionalizar nisso. Quando tava quase no finalzinho, eu já fui percebendo que eu não tava gostando daquilo, que foi uma péssima escolha, que aquilo não era pra mim, porque eu não tinha estômago. Quando eu comecei a ir pros estágios, eu comecei a perceber que eu não tinha estômago pra trabalhar com isso, né? Então, eu meio que fiquei desanimada, né? Nessa época que eu tava fazendo o curso de enfermagem, eu já estava namorando. Já estava namorando com o meu marido hoje, né? E assim, eu via, a gente morava à distância. Ele morava na Bahia e eu em Natal, Rio Grande do Norte. E a gente se comunicava assim pela internet. Ele tinha vez que ele conseguia vir pra cá, era muito difícil, demorava uns 2, 3 meses pra ele ir pra Natal me ver, mas ele conseguia. E a gente começou os preparativos do casamento. Só que como eu tava fazendo o curso de enfermagem, eu não tinha como ajudar ele. Então ele tava arcando com praticamente tudo sozinho. E eu já tava ficando, como é que eu posso dizer? Eu tava ficando muito mal por causa disso, porque ele tava arcando com tudo sozinho e eu não tava fazendo nada, eu não tinha dinheiro, minha mãe não tinha dinheiro, meus pais não tinham dinheiro pra me ajudar, e eu fiquei assim, não, eu tenho que arrumar um emprego. Então eu comecei a ficar desesperada pra arrumar um trabalho. Gente, eu tinha 18 anos, olha só, 18 anos. E eu comecei a ficar agoniada, eu tenho que arrumar um emprego, eu tenho que arrumar um emprego. Até que um dia eu consegui um emprego. Só que esse emprego era de 9 da manhã, se eu não me engano, até umas 6 da noite, né? Que eu já considero noite, da tarde. E eu não conseguia mais ir pro curso, fazer o curso. Eu tentei, até pensei em fazer à noite, só que pra mim ia ficar muito difícil, porque eu morava muito longe, em um bairro muito perigoso. Então não tinha como eu estudar à noite para voltar para casa tarde, sabe? Foi uma burocracia danada que me fez não continuar com o curso de enfermagem. E como eu também já não estava gostando, sabe? Só foi um pezinho para eu desistir. Então eu consegui esse emprego e assim que eu fui fazer a entrevista, quem me recebeu foi um homem, um senhor de idade, gerente da empresa. E ele, assim, olhou assim pra mim, eu tava muito nervosa, gente, muito nervosa mesmo, mesmo. Só que a minha foto do currículo, eu sempre fui muito sorridente. E a minha foto do currículo, eu tava com um sorriso, sabe, enorme. E ele olhou assim pra minha foto, olhou assim pra mim, aí ele disse, sabe por que eu liguei pra você, eu chamei você? Aí eu falei, por quê? Aí ele disse, por causa do seu sorriso. O seu sorriso me cativou. O seu sorriso chamou a minha atenção. E eu queria ver esse sorriso. E ele pediu pra eu sorrir pra ele. Só que eu não conseguia, gente. Eu ia rir como? Meu sorriso era espontâneo. Então, não tinha como eu sorrir pra ele assim, falso, né? E eu fiquei com muita vergonha e falei pra ele que eu não conseguia sorrir daquele jeito, que era espontâneo, meu sorriso era espontâneo. E ele começou a rir e falou assim, não sei o que, quando você pode começar. E eu falei que estava disponível e tal. E ele já disse o dia pra eu ir, né? Isso foi numa quinta-feira, ele falou que eu podia começar a trabalhar na segunda-feira. Aí tá certo, comecei a trabalhar nessa loja. Que eu não vou especificar aqui o que era. Aí tá certo, muitas meninas, só tinha... As meninas, as mulheres trabalhavam no balcão, trabalhavam como vendedora. Tinha homens, mas não tinha homens no balcão, não tinha homens no caixa, não tinha homens vendedor, era só mulher.
Os homens era mais serviço pesado para carregar o estoque. E ok. E esse senhor, o meu chefe, né, ele sempre ficava meio que soltando umas indiretas pra mim, falando uma coisinha aqui, uma coisinha ali, sabe? E as pessoas, as colegas desse lugar que eu trabalhava, gente, eram insuportáveis. Elas eram fofoqueiras, gostavam de fazer intriga. Eu não sei porquê, gente. Eu queria ficar na minha, eu ficava mais na minha, sabe? Só que elas implicavam comigo. Eu não sei porquê, não foram com a minha cara. Assim que eu cheguei lá, não foram com a minha cara. Não sei se foi pelo fato do chefe sempre tá ali dando, né, meio que em cima de mim, soltando umas piadinhas aqui, outra acolá. E elas achavam que eu correspondia a eles. Só que eu, gente, sorridente do jeito que eu era, eu comecei a me fechar. Porque eu tava vendo a forma que ele tava me tratando e a forma que as minhas colegas estavam me tratando por causa disso. Porque eu percebi que poderia ser por causa disso. Até hoje eu não sei, eu só acho, mas só se for, gente. Porque outro motivo não tem, que eu nunca fiz mal pra ninguém, né? Tinha uma funcionária lá que já tava há muitos anos trabalhando lá. E ela era um chamego danado com esse chefe. Era um chamego danado, ela já tava há muitos anos. A única que permaneceu lá por muitos anos, porque me disseram que nenhum funcionário, era muito difícil um funcionário durar ali naquela empresa. Eu era do caixa, eu ficava no caixa. E eu lembro que eu precisava saber a quantidade de um produto em estoque. E quem fazia isso eram as vendedoras. E eu cheguei para uma vendedora e toda simpática, educada, falei para ela: fulana, eu preciso saber a quantidade desse produto no estoque. Tem como você fazer a contagem para mim, por favor? E ela simplesmente olhou para mim e disse: eu tô ocupada. E saiu. Aí eu fiquei tipo, e agora o que eu vou fazer? Porque eu não podia sair do caixa pra ir lá na loja, né, no meio da loja, procurar fazer contagem, eu não podia sair do caixa. Então, mais uma vez eu falei: fulana, por favor, preciso disso. E se eu não me engano, gente, nesse dia só tava ela. E eu falei: por favor, fulano, eu preciso desse produto do estoque pra colocar aqui no sistema. Tem como você fazer a contagem pra mim? Ela falou: eu tô ocupada agora, garota. Você não tá vendo que eu tô ocupada? Eu não posso fazer essa contagem agora. Aí eu peguei, fui nessa funcionária que já trabalhava há anos lá e falei pra ela: olha, eu já pedi a fulana pra fazer a contagem, ela não quer fazer a contagem. Aí ela falou assim: eu não quero saber disso, não é problema meu, resolva. Gente, eu resolvi que eu não ia mais pedir. Porque eu pedi, gente, 3 vezes e ela disse que não ia fazer a contagem pra mim. Aí nisso, o que aconteceu? Eu voltei pra colega lá que já fazia anos que tava trabalhando lá e falei assim pra ela: olha, ela não quer? Eu vou ter que conversar com o chefe. Aí ela pegou com muita raiva também, porque ela também não ia com a minha cara. Ela foi lá nessa funcionária e toda ignorante, gente, toda ignorante, disse: fulana, vai fazer a contagem ali agora. Gente, sem um pingo de educação. E ela simplesmente foi igual, sabe, uma cachorrinha. Foi fazer a contagem do produto, me trouxe. Gente, ela foi... Eu pedi na educação, sabe, na humildade, e ela não foi. Aí só foi a outra colega falar na ignorância que ela foi. Aí, por causa disso, começaram as intrigas. Ela começou a inventar fofoca de mim por causa disso, gente. Só que eu não tenho... Sendo que eu não tenho culpa nenhuma. A culpada foi ela, porque eu falei com a educação. E ela não foi. Precisou a outra falar na ignorância pra ela ir. Entendeu? E eu que passei por ruim. Pela ruim da história. Aí tá certo. Começou as complicações. E nisso... As fofocas sempre chegavam pro chefe. E como eu vivia de cara fechada, porque eu percebia o jeito dele pra mim... Ele meio que, tipo, foi pegando um rancinho, sabe? Da minha cara. Aí o que é que acontecia, gente? Na hora de ir embora, todo mundo batia o ponto e ia embora. E teve um dia que eu não consegui terminar a tempo, porque depois, quando a loja fechava, a gente ainda ficava arrumando algumas coisas. E teve um dia que eu não consegui fechar, organizar minhas coisas a tempo. E eu... ainda fiquei lá, né, fechando, organizando as coisas e tal. Só que aí, na hora de bater o ponto, é pra ir embora. Deu a hora de ir embora,
não interessa. Aquilo que ficou pra fazer, você não precisa mais fazer naquele dia. Você já faz no outro dia, entendeu? Então, o que aconteceu? Eu não tinha terminado. E o que eu fiz? Deixei lá, organizadinho para o outro dia e fui bater meu ponto. E simplesmente o chefe chegou pra mim e falou assim: você terminou o seu serviço? Aí eu falei que não, mas que tava tudo organizado pra amanhã, que eu não tinha conseguido. Aí ele falou: não, então você só vai bater o ponto quando você terminar. Aí eu falei pra ele: mas, chefe, não é justo isso. Não é justo eu bater meu ponto pra depois eu terminar. Porque já deu meu horário de trabalho. Se for assim, vai passar do horário. Aí ele: eu não quero saber. Aí eu falei assim: você vai pagar hora extra? E ele falou: não, você sabe muito bem que aqui nessa empresa a gente não paga hora extra. Aí eu falei pra ele: então eu não fico. E nisso, os colegas indo embora. E outra coisa, gente, de errado que tinha naquela loja. De muito errado que tinha naquela loja. O portão, os meninos fechavam, tinha alguns homens que trabalhavam lá no estoque, e eles eram responsáveis de fechar a loja. E o portão da loja, ele só fechava quando todo mundo tivesse pronto para ir embora de uma vez. Não ficava abrindo para, eu já terminei, vou embora. Sabe, não ficava livre, a gente ficava preso dentro da loja. Sim, gente, outra coisa errada, a gente ficava preso dentro da loja e só saía quando todo mundo já tivesse pronto para sair, para não ficar abrindo a porta automática. Eles não queriam estar abrindo a porta e fechando, abrindo e fechando, sabe? Então, todo mundo já estava pronto para ir embora, que já tinha dado às 6 horas da noite, todo mundo já tinha terminado. E tinha gente também que não tinha terminado e mesmo assim estava indo embora. E eu falei para ele: chefe, tem gente que tá indo embora mesmo assim. E também não terminou o serviço. Aí ele falou: mas você vai ter que terminar o seu serviço. E nisso o portão se abriu, todo mundo foi embora. Não quiseram nem saber, gente, nem saber. Todo mundo foi embora. E o portão fechou. Aí eu fiquei assim: eu vou ficar aqui mesmo, presa? E ele falou: não, você vai terminar o seu serviço e depois você vai embora. Aí, gente, eu fiquei com tanta raiva nesse dia, mas eu fui lá, terminei o meu serviço, fiz tudo, gente. Demorou uma hora pra eu terminar. E nisso, gente, a lágrima descendo, sabe? Descendo. Aí, quando eu terminei o serviço, eu falei pra ele que já tinha terminado. E ele falou: agora você pode ir embora. Aí eu fui. Gente, no outro dia eu não voltei. Simplesmente eu não voltei. E ele me ligando, e eu não atendia. Simplesmente eu voltei lá de tardezinha, quando a loja estava aberta, tudo funcionando. Fui lá e falei que queria minhas contas. Pedi minhas contas. E ele: não sei o que aconteceu. Eu disse: não interessa, eu quero minhas contas. Ele fez eu assinar uma carta, né, de demissão. Eu assinei porque eu já não tava aguentando mais, gente. Eu tava sendo muito perseguida. Era um povo ignorante, um povo falso, um povo mesquinho que gostava de fazer intriga nas pessoas, sabe? E eu me senti muito humilhada, né, por causa dessa situação que aconteceu. E várias pessoas me disseram: isso não podia ter acontecido. Ele nunca podia ter feito isso, deixado você trancada lá presa, enquanto você não terminasse seu serviço pra ir embora. Todo mundo foi embora, faltando terminar serviço, e ele só fez aquilo comigo, entendeu? Implicância também, gente. Eu não entendo porque eu não dei ousadia pra ele, porque eu não fiz algo que ele mandou, porque eu não ficava de risadinha pro lado dele, sabe? E ele fez isso comigo, né? Eu não tinha tanto conhecimento como eu tenho hoje, então eu falei isso pra minha mãe, falei isso pra o meu noivo, na época era noivo, né? Pro meu marido. E eles mandaram deixar isso pra lá e tal. E pronto, eu só sei que meu casamento acabou acontecendo, deu certo. Ele que, né, pagou tudo. Depois que a gente casou, foi que eu consegui arrumar um trabalho. Fiquei muito tempo nesse trabalho, gente. Porque, assim, todos gostavam de mim, né, nesse trabalho. E pra você ver como era implicância mesmo. Porque eu fiquei muitos anos nesse trabalho. E nesse, eu não fiquei por causa de intriga. Por causa sabe, de picuinha, dessas coisas assim.
Isso foi muito errado que fizeram comigo, entendeu? Eu poderia sim ter processado, eu poderia ter gravado, porque era uma época que já tinha telefone, já tinha celular com câmera, com tudo, né? Então eu podia ter gravado, eu podia na hora ter ligado pra polícia, entendeu? Porque o que ele fez ali comigo foi muito errado. Entendeu? Ainda mais de você ficar preso na loja, você terminar o seu serviço. Tinha vezes, gente, que eu terminava meu serviço e eu ficava ali esperando todo mundo terminar para poder ir embora, entendeu? Porque enquanto todos não acabassem, enquanto ninguém acabasse o serviço, né? Eu não podia ir embora. Eu tinha que ficar ali esperando, mesmo se eu acabasse, passou do meu horário, né? Se tivesse passado do meu horário, eu tinha que ficar ali esperando. Era horrível, gente, horrível. Então, quando todo mundo terminava, é que a gente ia embora. Então, era muito chato isso, gente, muito chato. É uma situação que nenhum funcionário merece passar. Todos nós, seres humanos, temos direito, funcionários têm direito sim, trabalhadores têm todos os seus direitos por lei e a gente tem que exigir. Então, se algo acontecer com você, que você tá vendo que é injusto, não tenha medo, denuncie mesmo, vá atrás dos seus direitos, entendeu? Porque hoje em dia, porque a escravidão já acabou e a gente não tá aqui nesse mundo também pra aguentar, a gente precisa de trabalho sim, mas a gente também não tá pra aguentar humilhação, não é? Então olá, meus amores! O que é que vocês acharam dessa história? Gente, essa história aconteceu comigo. Sim, dessa vez eu sou muito difícil trazer história minha aqui, né, no canal. E hoje eu trouxe uma história que aconteceu comigo aqui pra vocês. E realmente, gente, foi desse jeitinho mesmo. Eu não consegui terminar a tempo, mas todos os meus colegas já tinham terminado. E como todos os meus colegas, já era de costume a gente ficar mesmo à espera, se um colega não terminasse, né? Só que ele pediu para eu continuar, para eu terminar o meu serviço, que eu não podia sair enquanto eu não terminasse meu serviço. Só que as pessoas não ficaram esperando do jeito que eu sempre fiquei esperando os outros. Ele abriu a porta e mandou todos embora. Então nessa hora eu fiquei com muito medo também. Eu não sabia o que ele estava em mente de fazer. Passou várias coisas na minha cabeça. E eu pensava também que ele ia fazer alguma coisa de ruim comigo, né? Porque ele mandou todo mundo ir embora, só ficou eu e ele lá, né? Então, e os dois funcionários que fechavam a loja, né? Ficaram também. E como eram homens, eu fiquei gente, com muito medo mesmo. Só que graças a Deus não aconteceu nada, né? Mas foi uma humilhação, sim, que eu passei. E que eu não quero que ninguém passe, gente, ninguém passe por isso. Eu fui muito besta na época de não ter gravado, de não ter denunciado, entendeu? A gente não podia ficar com o nosso telefone perto da gente. A gente tinha que guardar dentro de um armáriozinho. Então, mesmo que eu fosse pegar meu telefone, não sei, eu fiquei com medo de correr lá, buscar meu telefone, ele fazer alguma coisa comigo, olha, não sei. Eu só sei que graças a Deus não aconteceu nada. E só que eu fui muito besta de não ter denunciado, de não ter feito nada, né? Porque eu poderia muito bem ter gravado, poderia muito bem ter ligado pro meu noivo, pra minha mãe, pro meu pai, ter falado o que estava acontecendo ali, entendeu? Da injustiça que estavam fazendo comigo. Mas enfim, já passou, né? Foi um pequeno trauma, né? Que eu não desejo pra ninguém. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da minha história, tá bom? Dessa vez, minha história. Curta, comenta, compartilha, deixa bastante like se você gostou, tá bom? Se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho da notificação na opção todos pra não perder nenhuma história. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!